Hoje nós vamos encerrar Lucas e vamos, a partir do domingo que vem, falar de Neemias, né? Vamos trabalhar muito Neemias. Então, nós trabalhamos aí vários meses o Evangelho de Lucas, pregando todos os domingos de manhã e à noite sobre Lucas. E a partir do próximo domingo nós teremos novidade para a igreja sobre Neemias. Então, vamos ler a partir do capítulo 18, verso 19 até o verso de número 23. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque ele era riquíssimo. E Jesus, vendo assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviam disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Pai, nós deixamos a tua palavra aberta, queremos ouvir a tua palavra, a tua voz. Fala conosco nesta noite. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Sentimos a falta aí do pastor Felipe e a Luz. Eles foram hoje pregar numa igreja a convite, aqui na região. E ele já havia me notificado. E alguns perguntaram, estou dando esse recado. Queria também desafiar a igreja, convidar os irmãos, né? Agora chegamos a esse nível, convidar os irmãos da igreja para virem para os cultos, domingo à noite. Porque o domingo, o dia do Senhor, não é só até 12h30, é também à noite, é todo dia do Senhor. Eu fico impressionado como os shoppings ficam lotados aos domingos. As pessoas tiram esse dia para passear, comer, embora domingo também nós podemos descansar. O dia do Senhor não foi apenas para ficar na igreja, no culto da presença dele. É também para descansar o físico. Mas eu falei hoje de manhã, ninguém descansa em shopping, né? A gente volta do shopping estressado, cansado. E se você tira isso para shopping à tarde, à noite você não quererá vir à igreja de forma alguma. Mas hoje eu quero falar sobre uma passagem bastante interessante. A história do jovem rico, não é parábola, mas é a história de um jovem que existiu. Tem alguns pontos particulares sobre a aproximação dele a Cristo. E por incrível que pareça, essa mesma passagem foi a passagem que marcou na Idade Média, no século XIII, na Itália, São Francisco de Assis. São Francisco vinha de família rica, de berço. E ele leu essa passagem e o que ele fez foi aquilo que o jovem rico dessa passagem não fez. Além disso, como introdução, essa passagem relata a história da única pessoa que veio a Cristo e o seu estado ficou pior do que antes. Porque todas as pessoas que chegavam a Cristo e o buscavam no seu ministério terreno, elas tiveram mudança de vida, para melhor. Mas esta história, apesar de ter sido narrada aqui pelo evangelista Lucas, eu gostaria de desafiar você, essa semana, ou até mesmo hoje à noite, ler a mesma história nos outros dois evangelhos, que está em Mateus 19 e, além disso, em Marcos capítulo 10. Para entender melhor essa história, você precisa das três narrativas de Mateus, de Marcos e de Lucas. Porque algumas informações que eu vou falar aqui não estão no Evangelho de Lucas, estão em Marcos. Outras informações não estão em Lucas e em Marcos, estão em Mateus. É a mesma história. Isso é importante porque são três evangelistas contando a mesma história
de olhares diferentes. Mas, quando nós conversamos sobre algum fato ocorrido, é natural alguns observarem mais X e outros observarem Y do mesmo fato. Portanto, na medida que eu comentar algumas particularidades desta passagem, deste jovem rico e do que foi empecilho para ele de seguir a Cristo, eu irei referendar a passagem de Marcos e de Mateus, e você pode conferir em casa. É uma história muito bonita. Era um jovem que guardava a lei de Deus, a Torá. Ele cumpria a lei de Deus, mas faltava algo em sua vida. Então, eu quero falar sobre o perigo das riquezas, é o tema da minha mensagem, e eu quero começar falando sobre os predicados deste jovem, as qualidades deste jovem. E a Bíblia não esconde as qualidades. Vamos para a primeira. Ele era jovem. Em Mateus 19, 20, a Bíblia diz que ele era jovem. No versículo 18, acompanhe, de Lucas 18, diz que ele era um certo homem de posição. Possivelmente, ele era o chefe da sinagoga. Possivelmente, ele era um rabino, não sabemos. O texto não diz. Diz apenas que ele era um certo homem de posição. Mas se você ler no Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 20, o texto de Mateus diz, ele era jovem. Uma boa notícia é que também uma pessoa até 35 anos é jovem. Então você é jovem. Não pense que é um jovem de 18 anos, de 17, de 19, mas é um jovem. Além disso, era um jovem, como foi cantado aqui hoje pelo Ministério de Louvor, o jovem tem saúde, diga amém, vigor, força, sonhos. Os melhores anos da nossa vida estão em nossa juventude. E como foi cantado aqui, aquela música, cuja referência é Eclesiastes, capítulo 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Para que quando você envelhecer, você não venha olhar, num olhar retroativo e dizer, que saudades eu tenho desse tempo. De ter dedicado a minha força, o meu vigor, toda a minha vida, com toda a minha força, para os desígnios de Deus. E é isso que esse jovem também tem a nos ensinar aqui, porque ele, além de ser um homem rico, ele tinha juventude. João, na sua epístola, na primeira carta, ele diz, jovens, vós sois fortes, e já tendes vencido o maligno. Vós sois fortes. Jovens, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Há muitos jovens que preferem deixar Deus, a igreja, o reino de Deus em stand-by. E acham que a igreja pode ser um lugar para eles de alienação. Porque nós precisamos curtir a vida, nós precisamos viver a vida. É essa visão que muitos têm, mas não é a visão que José do Egito tinha, que Samuel tinha, que Daniel teve, que deram sua juventude para o reino de Deus. E foram pessoas ilustres, notáveis, em grandes impérios do Egito, da Babilônia. E dos dias mais difíceis, que foram os dias dos juízes, no Velho Testamento, quando os juízes estavam corrompidos, Deus levantou uma criança, Samuel, que desde cedo ouvia a sua voz. Por isso eu quero desafiar, e pena que não temos muitos jovens aqui hoje à noite, mas vai estar gravada a mensagem. Mas esse jovem, ele também tinha um outro predicado, ele era riquíssimo. Em Lucas 18, verso 23, o texto diz, mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque ele era, o quê? Riquíssimo. E talvez o problema deste jovem não era as coisas que ele possuía, mas o muito que passou a possuir ele. O fato não é o erro das pessoas possuírem riquezas, desde que elas sejam lícitas, legais, fruto do trabalho, que Deus tem abençoado. Mas o problema é quando estas coisas
nos possuem. E aqui está o problema dele. Ele era jovem, ele era riquíssimo, ele era uma pessoa proeminente. Verso 18 diz que era um certo homem de posição. Acompanhe, Lucas 18, 18. Certo homem de posição. Ele era uma pessoa de alta posição. Mas ele também tinha virtudes. É terrível quando nós analisamos na história da humanidade, como nós encontramos ideologias que são trazidas em partidos políticos, de que a burguesia destrói a classe, oprime a classe trabalhadora. Mas isso é generalizar a burguesia. Até porque a palavra burguesia vem da palavra burgo, e burgo eram os camponeses que no passado, na Idade Média, eram comerciantes. E esses comerciantes enriqueceram-se licitamente, viajando e vendendo seus produtos nas feiras, na Europa, e nas Índias, e na Ásia. E eles foram trocando conhecimento, trocando mercadorias, apreendendo novas técnicas, criando as fábricas da Revolução Industrial e tornaram-se ricos. Não há nenhum problema. O problema é quando nós achamos que os burgueses, que os ricos, são pessoas também pobres de virtudes. Não era o caso deste jovem. Ele tinha virtudes. Ele tinha muitas coisas boas. Veja, o texto vai nos dizer em Lucas 18, 21, replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Desde a sua juventude, ele está guardando os mandamentos. Talvez ele ia a uma sinagoga, e na sinagoga se estuda a Torá, a palavra, e, portanto, ele mesmo afirma: eu tenho observado todos estes mandamentos. Mas cá entre nós, o problema dele não é só dele, é nosso também, porque nós somos bons em todos os mandamentos que cumprimos. E aquele que nós não conseguimos cumprir? E a lei vai nos dizer, a lei de Deus, que dos 10 mandamentos, se a Gabi acertou 9 e errou 1, que pena. Anulou todos os 9 que ela acabou de cumprir. Porque a lei veio para mostrar o quanto nós somos pecadores, frágeis, impotentes e incapazes. Mas ele tinha virtudes. Veja que no versículo anterior, Jesus havia dito sobre os mandamentos da Torá, dos 10 mandamentos, o decálogo. Verso 20, você sabe os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E o 21, ele dá a réplica: tudo isso eu tenho observado. Eticamente, em termos de ética e moral religiosa, ele era nota 10. Mas não é dessa forma que Deus nos enxerga. Deus não nos observa pelas atitudes externas, mas pelas atitudes e motivações internas do nosso coração. No capítulo 19 de Mateus, verso 20, uma outra virtude é que ele era insatisfeito com a sua vida espiritual. Convido você a abrir em Mateus 19, 20. Vou até marcar na minha Bíblia, porque eu vou voltar para a mesma passagem, mas eu convido você a abrir em Mateus 19, 20. A palavra de Deus nos afirma, nessa mesma história, que ele conta sobre o jovem rico, no versículo 20. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda. Isso mostra que ele está insatisfeito. Isso mostra que, apesar de cumprir todas aquelas regrinhas da religião judaica, dos mandamentos, está faltando alguma coisa. E esse faltar alguma coisa é Deus mesmo quem vai nos mostrar. Por isso que eu havia dito que essa narrativa, é muito importante você mesclar os 3 evangelhos para entender a história deste jovem rico. No capítulo 19, você está aqui, veja o 16, não diz que ele era um homem de certa posição,
não diz que ele era um jovem rico, mas diz, eis que alguém, aproximadamente, Mateus 19:16, lhe perguntou. Isso mostra que ele se aproxima de Jesus. Ele foi procurar a pessoa certa. E quantas vezes pessoas vão chegar no lugar certo, para a pessoa certa, que é Cristo, mas não quer pagar o preço da renúncia e de abrir mão daquilo que Deus pedirá a esta pessoa. Voltando para Lucas, capítulo de número 18, uma outra virtude é que ele era uma pessoa sedenta de salvação. Ele diz no verso 18, infelizmente eu já tinha voltado, mas eu vou voltar de novo para Mateus, agora eu vou me deter um pouquinho em Mateus. Em Mateus 18. Eu acho que é Lucas 18, né? Eu estou falando aqui, deixa eu ver se é o 18. Não é? Na verdade é Lucas, eu peço perdão, Lucas 18. Certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então ele era uma pessoa sedenta de salvação, ele quer ser salvo. Você não vai encontrar isso em pessoas aí fora, muitas vezes. Mas ele era alguém de certa posição, ele conhecia o judaísmo, ele conhecia a Torá. E ele está preocupado com a salvação. Além disso, uma outra virtude desse homem é que ele vai a Jesus com pressa. E aqui você vai abrir em casa, em Marcos 10:17, a Bíblia diz que ele se apressou para se aproximar de Jesus. Ele se apressou. Além de ter ido a pessoa certa, ele foi apressadamente. Ele tinha pressa. Veja em Marcos 10:17. Mas ele também foi a Jesus a pessoa certa. É uma virtude. Nós conhecemos pessoas que o último lugar que elas irão é uma igreja de Cristo. Elas já tentarão antes ir em outros lugares que praticam ocultismo, práticas abomináveis. E por fim, quando nenhum desses lugares resolver, ela vai buscar na igreja. Geralmente é assim. E a Bíblia diz que ele foi a Jesus, e eu convido você a ver no mesmo capítulo de Lucas 18, verso 18. Certo homem de posição perguntou-lhe, quer dizer, ele vai a Cristo. E em Marcos 10:17, a Bíblia diz, ele foi apressadamente a Jesus. Mas além disso, ele foi de forma reverente. Às vezes, nós encontramos pessoas que às vezes têm anos na igreja, mas não têm reverência. Às vezes nós somos de uma boa expertise para falar mal das pessoas que até são cristãs de outras denominações, que estão marcadas por práticas que Deus não se agrada, mas às vezes nós encontramos, se assistimos alguns desses cultos ao vivo na TV, nós encontramos muitas vezes na adoração mais reverência em certas igrejas. Há uma igreja grande no Brasil, uma denominação, que me chama a atenção quando elas fazem um culto ao vivo com o bispo responsável por aquela igreja, e eu fico olhando o auditório todo de pé, levantando as mãos e adorando. E muitas vezes está ao vivo e a câmera mostra uma boa parte chorando. Em certas igrejas evangélicas, muitas vezes, é um ir e voltar várias vezes ao banheiro, ao bebedouro. Está sendo orado, está orando aqui, e de repente as pessoas estão conversando. Ou fazendo outras coisas que não dizem respeito ao culto. Isso mostra irreverência. Mas esse rapaz, jovem e rico, chega a Cristo de forma reverente. Veja, no capítulo de Marcos, vamos para Marcos, que é o segundo evangelho, Marcos 10, verso 17. Diz a Bíblia que ele se ajoelhou aos pés de Cristo. Em Marcos 10, verso 17, vocês vão ver que ele foi apressadamente
e ajoelhando-se. E pondo-se Jesus a caminho, ele correu. Estão percebendo a diferença lá de Lucas? Lucas não diz que ele correu. Lucas não disse que ele se ajoelhou. Lucas vai apenas de uma forma incisiva mostrar onde estava o problema dele. Ele era riquíssimo, um homem de certa posição. Mas aqui diz, no verso 17 de Marcos 10, e ajoelhando-se, perguntou-lhe. Se você voltar agora para Lucas, diz que ele procurou, era um homem de certa posição, e procurou a Cristo. E perguntou a Cristo. Mas Marcos diz, ele correu, ele se ajoelhou. Que coisa interessante, ele procura a pessoa certa, ele tem a motivação certa, ele vai apressadamente no lugar certo, ele se ajoelha diante da pessoa certa, mas ele não está disposto a abrir mão daquilo que Deus unicamente vai pedir a ele. E é isso que nós precisamos aprender, e eu peço muito a Deus que quando Ele me colocar pessoas na minha frente, porque eu sou um pastor, mas eu sou um ser humano, eu sou um cidadão brasileiro como você. As pessoas lá fora não querem saber se eu sou pastor, isso não quer dizer nada para elas. Mas elas precisam ver que em mim e em você, Deus pode falar algo da vida pessoal delas. Jesus se encontrou com a mulher samaritana, uma mulher que estava no monte, ali próximo ao Monte Gerizim, num lugar sagrado, em um dos poços de Jacó. E Jesus só disse uma coisa para ela: você quer essa água? Vai chamar o teu marido. E, ao contrário do jovem rico, ela disse: eu não tenho marido. E aquela mulher se rende a Cristo, e ela ganha aquela vila de Samaria para Cristo. Esse jovem chegou no lugar certo, chegou à pessoa certa, correu, se apressou, se ajoelhou, perguntou, falou, argumentou. Mas quando Cristo incisivamente dá uma resposta do que estava faltando para ele, a Bíblia diz que ele seguiu por outro caminho. Mas é impressionante que um dos evangelistas vai dizer que Jesus amou aquele jovem. Às vezes eu olho para algumas pessoas, elas nem sabem que eu estou observando elas, pessoas aí fora, pessoas que eu tenho uma admiração, que são pessoas comunicativas, expansivas, bondosas, pessoas que têm virtudes aí fora, na sua família você sabe disso. E às vezes eu gosto de olhar em silêncio e observar para que Deus mostre ao meu coração, se Ele quiser, o que falta àquela pessoa. O que está faltando? Às vezes elas não querem renunciar, como nós pregamos domingo passado, o pecado e tomar a cruz e seguir a Cristo. Esse é o nosso desafio. Mas vejamos quantas virtudes este jovem tem. E além disso, voltando para Marcos 10, 21, é o único que diz que Jesus o amou. E nós precisamos amar essas pessoas, amá-las, para que elas saibam que nós não estamos interessados no que elas têm, no que elas podem nos proporcionar, mas nós vamos amá-las, porque Deus as ama. Porque Deus nos amou quando nós e eles ainda éramos pecadores. Vá comigo para Marcos 10, 21. Eu estou aqui também no exercício, porque eu vou para Lucas, eu vou para Mateus, mas eu vou com Marcos para você. Em Marcos 10, verso de número 21, diz que este jovem foi amado por Jesus. Capítulo 10, verso 21. E Jesus fitando, olha que verbo interessante, fitando, fitou nos olhos. Salomão diz que a lâmpada do nosso corpo são os olhos. Os olhos falam muito mais. Você já conversou com alguém que enquanto você está olhando nos olhos, ele está pensando na pizza que ele vai comer hoje à noite? Você já conversou com alguém que enquanto ele está olhando para você, o olhar dele está vagueando em lugares
que você gostaria de saber aonde ele está. E eu queria desafiar a você e quero pedir hoje a Deus, para mim e para vocês, que Deus nos dê esse olhar de Cristo para essas pessoas. Que sejamos capazes de fitá-las, olho a olho, com o amor de Deus, não com acusação. E buscar nelas as virtudes que elas já têm, mas pedir a Deus quando elas nos indagarem acerca da igreja, acerca do Evangelho. Vocês sabem o quanto as pessoas criticam igrejas, criticam pastores. O quanto as pessoas têm um olhar preconceituoso, um conceito prévio. Mas nós precisamos olhar para essas mesmas pessoas, porque dentro delas deve ter um vazio existencial muito grande, sim, ainda que elas tenham suas inúmeras virtudes, como este jovem tinha virtudes. E todas essas virtudes, esses 10 pontos, agora eu quero mostrar que as riquezas que este jovem tinha, elas enganaram a ele e elas nos enganam. Vamos ver os enganos que as riquezas podem trazer e que trouxeram a esse rapaz. Primeiro, ele estava enganado a respeito da salvação. Porque o problema dele é que o Deus dele se chamava dinheiro. E o problema não é o dinheiro, porque Paulo vai dizer em Timóteo, na primeira carta, no capítulo 6, que não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. E no capítulo 18, verso 18 de Mateus, de Lucas, né? Agora eu confundo para um, porque os capítulos são semelhantes. Capítulo 18, ele está preocupado a respeito da salvação, porque apesar de ele ter todas as riquezas, ele não tem paz. E isso é um problema teológico, porque toda a carta de Paulo aos Romanos, ele quer mostrar lá no capítulo 5, que todos pecaram, no capítulo 3, que todos estão separados, no capítulo 6, que o salário do pecado é a morte, que o homem é miserável, miserável homem que sou, quem me livrará dos grilhões desta morte? Mas é no capítulo 5 que ele diz, justificados, pois, em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Ele não tinha paz. Ele guardava a lei como um bom judeu ortodoxo, até hoje guarda. Nós estivemos agora viajando, entramos, eu fiquei até passando mal no túmulo de Davi, vendo a idolatria ao rei Davi. E os judeus que estavam ali ortodoxos, tomando o livro de Salmos, cantando salmos em hebraico, os salmos de Davi, e o meu coração passou mal, porque eles trocaram Davi, Deus, por Davi. Que é um dos lugares mais visitados na velha Jerusalém, o túmulo de Davi, que é o rei mais querido de Israel. Mas quando olhamos para Gálatas 3:24, Paulo diz que a lei veio para nos conduzir a Cristo, para mostrar que pela lei era impossível nós cumprirmos ela por causa de outra lei, que é o pecado, que habita em nós. Portanto, a lei veio para me condenar e dizer, Fernando, desista, você não vai conseguir. O seu dinheiro não vai dar certo, não vai conseguir, você não vai ter paz. Nelson Ned já partiu para a eternidade, convertido a Cristo. Eu comprei os CDs dele após a conversão. Foi uma época que não tinha YouTube, internet, mas ele começou a dar seus testemunhos na TV. Participou de vários programas televisivos conhecidos neste país, dava o seu testemunho e ele dizia o quanto ele gastava por noite com uísque, com mulheres famosas, nos motéis de vários países desse mundo. E a frase que eu escutei, que eu chorei ao ouvir isso, ele dizendo ao Jô Soares, que é difícil deixar alguém falar, mas ele ficou calado por quase 1 hora, enquanto Nelson Ned dava o seu testemunho. E o Nelson Ned e tantos outros que se convertem dizem algo que é unânime. Eu pude ter uma paz que eu nunca tive. E eu fico emocionado, eu não tenho nenhuma intimidade, nunca tive intimidade com o Nelson Ned, mas como eu gostava de ouvi-lo.
pela experiência que ele viveu, pelas riquezas que ele teve, pelas mulheres que ele teve, pelos lugares que ele frequentou, que ele mencionou que em nenhuma dessas experiências ele obteve paz. E quem ouviu naquela época, na década de 90, as músicas que ele gravou, pode ouvi-las na internet, você vai chorar. Seu testemunho é muito forte. E lembro até hoje, quando ele morreu, quase que a mídia não registrou nada da sua morte. Um homem de uma grande fama, mas que ao morrer quase não foi citado pelas principais emissoras do país. Mas ele gozou e entrou na eternidade. Participou dessa vida eterna que esse jovem rico estava buscando, incomodado, inquieto. O que é que eu farei para herdar a vida eterna? Eu que tenho uma certa posição e tenho tantos recursos. Ele estava enganado a respeito da salvação, porque o problema dele era o dinheiro. O segundo aspecto é que ele estava enganado a respeito de si mesmo, porque ele confiava no que ele praticava na lei, igual aos judeus até hoje, que têm os filactérios para mostrar que eles cumprem os 613 mandamentos, mas nós sabemos que nós podemos cumprir 612, mas falta um. Alguns vão dizer, pastor, acho que faltam 10, 20. Quantos mandamentos está faltando para você cumprir? E eu quero te dar uma péssima notícia, você não vai conseguir cumprir. Por isso que Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Aliás, é uma das coisas que eu percebo na igreja evangélica brasileira. A maioria dos crentes não sabe nada do que é a lei. Romanos é a carta mais difícil. Existem várias leis em Romanos, a lei de Deus, a lei do pecado, a lei do Espírito da vida, a lei da graça. E Paulo diz, não estou mais debaixo da lei, mas que lei? Da lei do pecado, porque o pecado não terá mais domínio sobre mim, mas a lei de Deus é boa. Jesus não veio cancelar a lei, ele disse, eu vim cumprir a lei, e ele podia cumprir a lei, porque ele não tinha a lei do pecado, mas nós tínhamos a lei do pecado dentro do nosso coração, a lei de Deus estava em nossa cabeça, mas não conseguimos cumprir, porque o que está dentro de nós era o pecado, mas olhar para a cruz é ver que o pecado foi crucificado com Cristo, e não vivemos mais nós, é Ele que vive em nós. Sem Ele, nada podemos fazer. O grande problema da riqueza é que a riqueza acha, o dinheiro acha e demonstra isso para nós, que nós podemos comprar. Nós podemos ter. Assisti ontem uma mensagem de um humorista que viajou aí com um jogador famoso, e ele contando que num restaurante em Londres, só tem pessoas riquíssimas. Nesse restaurante, o prato mais barato de carne, $1.000. Uma água, $200. R$800. Uma água. E eu que achava que $1,50 lá no Egito estava caro. $200. Mas desculpe-me, uma água não custa $200. Desculpe-me, esse prato mais barato não custa $1.000, R$4.000. Mas eu posso pagar. Porque ao pagar este prato, eu estou dizendo ao garçom que ganha um salário mínimo e meio, que eu posso. Eu posso ter esse carro, eu posso ter esse apartamento, eu posso comprar as pessoas. Eu posso controlá-las com o meu poder e o meu dinheiro. Mas eu não consigo controlar os anseios e as lacunas e os gritos do meu coração. Ele estava enganado a respeito de si mesmo. Veja no capítulo 18 de Lucas, no verso 20, no verso 21. Sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás. E ele diz ainda, ele está se vangloriando, ele está confiando na lei que ele acha que consegue praticar tudo. Mas se enganou, porque a lei dizia, se errou um, cancelou todos. E ele ainda diz no verso 21, tudo isso tenho observado.
É difícil conversar com pessoas que dizem para nós: eu nunca matei, eu nunca roubei, eu sou uma pessoa muito boa, eu nunca chamei palavrão. E nós temos que ouvir e engolir no seco e no silêncio, porque na verdade até acreditamos que elas de fato não fazem isso. Mas o pecado não é a atitude apenas, é a natureza do nosso coração. Ele também estava enganado a respeito da lei de Deus. Ele vai dizer: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E aí no verso 22, Jesus vai dizer para ele: uma coisa ainda te falta. E ele deve ter processado na mente: se está faltando uma coisa, na lei está escrito que o que está faltando, que eu não cumpri, já anulou tudo que eu tinha dito, que eu tenho observado. E ele entra em contradição. Mas ele estava enganado também a respeito da lei de Deus e a respeito de Jesus. Porque para ele, Jesus era apenas um rabino. E é por isso que ele se dirigiu a Jesus, lá no verso 18, chamando Jesus de mestre. Aliás, tem uma denominação que não é cristã, é uma seita aqui no Brasil, que ela só chama Cristo de mestre. O mestre. Uma vez eu estava no Rio, era jovem, e fui visitar uma pessoa, parente de minha mãe, e eu fui falar para ela do Evangelho. Tinha ido para Adonep e fiquei em Copacabana e fui visitá-la. Fiquei muito contente, eu fui com aquela alegria para falar de Jesus. Foi um balde de água fria quando ela disse: o mesmo mestre seu é meu. E eu digo: mas qual é o mestre? O mestre maior. E qual é o nome dele? O grande mestre. Mas qual é o mestre? O mestre mor. Como era irmã, parente da minha família, da minha mãe, eu falei: não vou pecar. Quase perguntei: qual é o nome desse mestre? Ela não citou o nome, mas por 3 vezes disse: o mestre, o grande mestre, o mestre mor. Sim, e aí? Mas algumas mulheres e homens que chegaram a Cristo, o último degrau de revelação foi: meu Senhor e meu Deus. Porque Senhor, Adonai, Ele é o único Senhor. E aqui esse jovem considera Jesus apenas um rabino. E talvez, por causa do dinheiro, por causa da posição, ele deve ter pensado: esse rabi é igual a mim, eu também sou rabi. Quem sabe, talvez ele era alguém de uma certa posição, chefe da sinagoga, tinha conhecimento da Torá, ensinava naquela sinagoga, segundo alguns comentaristas talvez, e ele chama Jesus apenas de rabi. Mas não o chama de meu Senhor e meu Deus. O verso 18 diz: bom mestre. Eu lembrei da caverna do dragão. Bom mestre, mestre. O desenho que nunca termina. Nunca tem um fim. Agora eu leio as idades aqui dos irmãos que deram risadinha. Vocês assistiram. Fábio, a Cris, Márcio, pastor Nairo, Josi, o casal aqui. Nós assistimos Caverna do Dragão. Nunca teve um fim. E eu não gostava muito daquele mestre, mesmo quando ainda de formação romana, aparecia mestre, mestre. E eu não gostava muito daquela figura nobre, não pela estatura, mas pela representação que ele trazia. E é isso que muita gente olha para Cristo, o mestre, o sábio. Então ele estava enganado em relação a isto. Jesus era um rabi para ele, mas ele estava enganado acerca da verdadeira riqueza. E agora no versículo 23 vamos ler: mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste porque ele era riquíssimo. E ele não tinha ainda a maior riqueza, o Evangelho. E diz a Bíblia que ele ficou muito triste. E cuidado, tem muita gente que visita as igrejas, fica muito triste quando Deus fala com elas. Mas elas são convencidas por Deus que Deus falou com elas, voltam para as suas casas tristes, mas não querem tomar posição.
Esse jovem, como nós falamos, só hoje à noite eu apontei aqui 10 virtudes. Ele era bom. Jesus o amou. Mas ele não estava disposto a abandonar o que ele precisava. Interessante que Jesus não pediu aos ricos, como por exemplo José de Arimateia, era riquíssimo, Susana, procuradora de Herodes, esposa do procurador de Herodes, que anda com o apóstolo Paulo lá no livro de Atos, eram pessoas ricas, e a nenhum desses ricos Jesus pediu a eles o que ele pediu a este jovem. É porque para este jovem, o Deus dele era o dinheiro. E por isso que até Jesus foi sepultado no túmulo de José de Arimateia, da família de José de Arimateia. Ele cedeu, e ele seguiu a Cristo. E não era alguém preso às riquezas e ao dinheiro. Jesus diz a ele, vem, vende, e usa 4 verbos. Vamos ver no verso 22. Ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Primeiro, vende tudo o que tens. Segundo, dá aos pobres, terás um tesouro nos céus. E depois, juntos, vem e segue-me. São os 4 verbos. E por causa dessa frase tão curta, ele preferiu ficar triste e baixar a cabeça. E 12 séculos depois, 12 séculos, na Itália, Francisco de Assis, rico, lê a mesma passagem e abre mão, para escândalo da sua família e da igreja, que era de família rica. E ele seguiu, e é por isso que até hoje os seguidores chamados franciscanos, até encontramos aqui em Campinas há alguns anos, eles andavam por esta região, os seguidores, os franciscanos, na forma de se vestir. Na minha concepção, não dá para copiar o que os outros fazem. Cada um precisa ouvir de Deus e não fazer por modismo o que um outro fez. E esse é um perigo, até para jovens, de tentar replicar a experiência de terceiros em sua vida, sem uma autêntica experiência com Deus. Aqui eu estou diante de adultos, mas eu estou também diante de alguns jovens. Não replique experiências, não copie, cole, não faça Ctrl-C, Ctrl-V das experiências de pessoas que você ouve, pessoas de Deus, e você queira reproduzir essas mesmas experiências. Cada um precisa ouvir de Deus. Para este, venda tudo, dá aos pobres, vem e segue-me. Para este. Não foi. E também para São Francisco. Mas a minha pergunta é, será que é para todos os franciscanos? Será que é para todos os seguidores de Francisco de Assis? Não. Nós precisamos ouvir de Cristo, como este jovem ouviu, que é algo distinto, que é algo singular, quando Jesus confrontou outros ricos. Diferentemente de Zaqueu, diferentemente de José de Arimateia, diferentemente de tantas personagens do Novo Testamento, do ministério de Cristo, que ele encontrou amor e não trouxe tal palavra incisiva como ele traz aqui. Bem, eu quero concluir trazendo 2 verdades. Os que confiam na riqueza não podem confiar em Deus. Esse é um ponto importante. Você veja que quando nós estamos sem recursos e já tentamos todos os recursos, o único meio é dobrar os joelhos. Só que geralmente fazemos isso depois que se esgotam os recursos, não é verdade? Mas Deus nos ensina o Salmo 20. Uns confiam em carros e cavalos. Nós, porém, confiamos e faremos menção no nome do nosso Deus e Ele nos dará a vitória. A segunda verdade que aprendemos aqui, que a salvação é uma obra milagrosa de Deus. Essa passagem termina com uma passagem interessante. É para emendar com o versículo 24. Leiam, no capítulo de Lucas 18. A mesma história que acabamos de ver, ela não termina no verso 23. Porque aí começa com a conjunção aditiva. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas.
E quando Jesus fala isso, os que ouviram que estavam junto a ele disseram: sendo assim, Senhor, quem é que pode ser salvo? E qual foi a resposta de Jesus? Ele respondeu, vamos ler juntos em voz alta: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Para mostrar aos ricos que é impossível eles serem salvos pelos seus recursos. Eu não posso falar porque está ao vivo, mas até hoje existem igrejas em Campinas que as pessoas, e eu estou falando de várias igrejas de várias denominações, mas é mais específica da matriz antiga. Que algumas igrejas aqui, até hoje, famílias ricas, entregam bens e recursos para que, através desses recursos, até para ser citado no altar, na liturgia, eles entendem que dando aquelas doações de alto custo monetário, ela já tem um CDB garantido lá no céu de salvação. É impressionante que eu achava que isso já tinha passado, mas eu ouvi recentemente, bem perto da minha casa, de uma igreja onde famílias riquíssimas, daqui da região, entregam e deram doações para a reforma daquela igreja, que ficou belíssima, por sinal. Mas eles exigiram que lá dentro colocasse o nome da família, como talvez um resquício do ranço da Idade Média. Eu já tenho um lugar para minha família no céu, porque eu paguei através desta doação, e Deus é meu Pai, Ele é muito bom, Ele é obrigado a aceitar e me dar a cópia do documento de que já está consumado a compra dessa salvação na eternidade. E o texto que ele diz, ele afirma de forma incisiva no verso 27, os impossíveis dos homens, vamos juntos, são possíveis para quem? Para Deus. O que Deus, do ponto de vista humano, nos mostra na vida de terceiros que é impossível, Ele vai mostrar para esses terceiros que para eles é impossível. Mas como a salvação é uma obra divina, para Deus, tudo é possível para o que crê. E ele termina no capítulo 18, do 24 até o 29, na verdade do 28 ao 30. 3 coisas que ele vai nos ensinar. É preciso abnegar, abrir mão. É preciso zelar por boas motivações. E naquele dia, na eternidade, quando partirmos desta terra, receberemos a nossa recompensa. Veja que nessa história ele diz no verso 28, Pedro, como sempre Pedro, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que ninguém que a tenha deixado casa, mulher, irmãos ou pais ou filhos, por causa do reino de Deus, ou seja, da motivação, eles deixaram tudo por causa do reino. Irmãos, eu conheço pastores que deixaram cargos de executivos na IBM, salários altíssimos, mas como queriam ser pastor, abriram mão, e a um deles eu disse, não abra mão. Hoje, não é mais pastor, porque achando que a igreja iria sustentá-lo com aquele salário, decepcionou-se. Ficou chateado com Deus e com a igreja, a denominação. E hoje, deixou de lado a missão mais nobre, que eu espero que ele tenha esse chamado, se é de fato que ele tem. Ser pastor. Mas, pela ilusão e pelas motivações erradas, nós podemos até abnegar de algo, mas pela motivação errada. A recompensa não será idônea àquilo que deixamos para trás por causa da nossa motivação. E diz o texto no verso 30, que não receba no presente, muitas vezes mais, e agora, e no mundo por vir, a vida eterna. Portanto, Jesus nos ensina que é preciso abnegar, ter uma boa motivação, e a recompensa não será apenas na eternidade,
Ele suprirá e cuidará de todas as nossas necessidades. Gosto muito de Paulo dizendo aos Filipenses: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória em Cristo, suprirá cada uma das vossas necessidades. E é Jesus quem diz: eu suprirei ainda nesse mundo, e no porvir darei ainda a vocês a vida eterna. Aquele jovem foi amado por Jesus. Ele ficou triste, mas não teve a dignidade de abrir mão daquilo que Deus havia pedido a ele, para herdar aquilo que a sua alma tanto questionava, a salvação. Que Deus nos ensine com esta palavra, para que ao longo da semana, quem sabe, Deus pode colocar pessoas, talvez não no mesmo perfil, mas agarradas a coisas, a lugares, a pessoas, a posições, e elas não querem abrir mão. Se o olhar delas permanecer triste, que nós possamos ser ousados em fitar os nossos olhos e dizer o que Cristo disse a este jovem, para que mais vidas sejam arrancadas do engano, da sedução, das riquezas deste mundo, da sedução deste mundo, e sejam arroladas no livro da vida, seus nomes sejam arrolados, e elas possam gozar no mundo presente e ainda no porvir da vida eterna. Deus use a sua vida. Convido você a ficar de pé e convido você a orar para que Deus coloque pessoas no seu caminho. Amém? Deus coloque pessoas na sua vida. Eu quero orar também por minha vida, para que Deus coloque pessoas na minha vida e que nós possamos fitar os olhos, olhar nos olhos, dizer com amor. Cuidado, ninguém vai fitar nos olhos com brabeza, como diz lá no Nordeste. Ninguém vai olhar nos olhos com radicalismo. É fitar os olhos com amor. Talvez Jesus disse, amando aquele jovem: venda tudo o que tens, dê aos pobres, venha e siga-me. Vamos curvar as nossas frontes, ouvindo a mesma melodia. Quem quiser, negue-se a si mesmos, tome a sua cruz e siga-me. Pai, ouvimos esta palavra que fortaleceu o nosso coração. Talvez podemos pensar que não nos enquadramos nesse perfil, mas nos enquadramos quando nós nos achamos meticulosamente religiosos, ao ponto de acharmos que o que fazemos já somos justificados. Mas o Senhor nos desafia hoje à noite a tirarmos o legalismo que está em nós e talvez aquilo que o Senhor quer nos falar, para que deixemos de lado e sigamos ao Senhor com afinco, e sigamos ao Senhor com motivações altruístas, centradas no Teu reino. Que o Senhor nos ajude. Mas aprendemos também aqui que nós queremos te pedir hoje, para que ao longo da semana, no mercado, na padaria, na farmácia, na escola, na universidade, aonde estivermos, que o Senhor coloque pessoas em nosso caminho. Que elas possam até nos procurar, como este jovem apressadamente procurou a Cristo. E na medida que elas se dirigirem a nós, que o Senhor nos dê um batismo de amor, para que ao olharmos para elas com amor, com o Teu amor, nós possamos fitá-las e dizer aquilo que talvez elas não quereriam ouvir, mas aquilo que o Senhor tem a dizer, para corrigi-las em amor, a fim de que elas gozem a vida eterna. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos neste desafio de que temos que caminhar essa jornada, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz diária e seguindo a Ti. E aquele que começou a boa obra em nós, há de completar e há de aperfeiçoar. E oramos porque aquilo que deixamos, o Senhor é poderoso para recompensar. Não na eternidade apenas, ainda nesse mundo presente. O Senhor nos dará muito mais, de famílias, de amigos, de irmãos, de recursos
Eu suprirei, diz a palavra do Senhor, cada uma das vossas necessidades, segundo a minha riqueza em glória, que há em meu Filho, Cristo Jesus. Nós oramos esta palavra, Senhor. Ajuda-nos, ajuda-nos. E nós lembramos agora de tantas famílias ricas neste Brasil. De tantas pessoas que têm tantos recursos, muitas delas não têm nem apego, ó Deus, à posição, mas têm apego à posição, ao dinheiro. Nós oramos, abre os seus olhos, para que elas sejam ousadas, intrépidas, para romperem com esse grilhão, com essa corrente, e elas corram apressadamente para Ti. Nesta madrugada, nesta noite, que estas vidas se rendam a Ti, Senhor. E que o Deus que está conosco, nós queremos receber a Tua bênção, dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém.